Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos do sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam ótimos. Aqui é a professora Érica para uma nova videoaula. E hoje iremos iniciar o capítulo 11, no qual iremos falar sobre as medidas de capacidade e de massa. Mas a aula de hoje será apenas as medidas de capacidade. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Então, como eu disse, a gente vai estudar a medida da capacidade, medidas de capacidade. A capacidade é a medida do espaço interno de um recipiente que pode ser preenchido por um gás ou por um líquido, ok? Então, medidas de capacidade está relacionada com o quê? Com o espaço interno de um recipiente. Tenha muito cuidado que costuma se confundir bastante capacidade com volume. O volume é o espaço de um corpo, o espaço total, enquanto que a capacidade é o volume interno de um recipiente. Vamos supor que eu tenho aqui uma garrafa d'água. Essa garrafa d'água, eu vou pedir o volume. Se eu pedir o volume, é o que? O espaço dessa garrafa toda. Agora, se eu peço a capacidade, eu quero saber o quanto de água vai caber dentro da minha garrafinha. Belezinha? Lá na abertura, né, do primeiro slide, a gente viu o quê? Viu uma caixinha, um cubo, e um leite sendo derramado dentro desse cubo. Quando eu falo capacidade, eu quero saber exatamente o quanto de leite, por exemplo, vai caber dentro daquele cubo. Belezinha? A unidade fundamental, né, da capacidade é o litro, segundo o Sistema Internacional de Medidas. O litro, ele equivale à capacidade de um cubo que tem 1 decímetro de aresta. Observe aqui a imagem. Aqui na imagem nós temos um cubo, no qual a sua aresta mede 1 decímetro, tá? Se você calcular o volume de um cubo, o que é o volume de um cubo? É a multiplicação do comprimento vezes a largura vezes a altura. E ao multiplicar, você vai obter quanto? 1 decímetro cúbico. Isso o volume. Mas mais adiante, a gente vai ver que dá para relacionar o volume com a capacidade. 1 decímetro cúbico, ele equivale a 1 litro, ou seja, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Decímetro cúbico é uma unidade de medida do volume. O litro é uma unidade de medida da capacidade. Belezinha? As unidades medidas, né, são diferentes, pois são coisas diferentes. A gente acabou de definir a diferença entre eles. O volume é o volume total ocupado, né? O volume total daquele objeto ocupado. Enquanto que a capacidade é o volume interno que aquele líquido pode ocupar, ou o gás pode ocupar, beleza? E da mesma forma como a gente viu em volume e em outras medidas, né, medida de comprimento, nós temos a unidade fundamental, que no caso aqui é o litro, e nós temos os múltiplos e os submúltiplos, tá? Que também a gente vai ter os múltiplos e os submúltiplos do litro. Os múltiplos do litro são o quilolitro, o hectolitro e o decalitro. Os submúltiplos do litro são decilitro, centilitro e mililitro. Olha aqui como é a abreviação dessas medidas. KL, HL, DAL, o litro é em L, DL, CL,
e ml. Belezinha? E aí, da mesma forma como lá no comprimento, de uma casa para outra casa, a gente vai multiplicando ou dividindo por 10. Mais uma diferenciação comparando com o volume. No volume, a gente multiplicava ou dividia por 1000. Aqui a gente vai multiplicar ou dividir por 10. 1 quilolitro é igual a 1000 litros. 1 hectolitro é igual a 100 litros. 1 decalitro é igual a 10 litros. 1 decilitro é igual a 0,1 litros. E 1 centilitro é igual a 0,01 litros. E por último, mas não menos importante, temos o mililitro. 1 mililitro é igual a 0,01 litro. E como eu já mencionei, nós podemos relacionar o volume com uma capacidade. Tia, não lembro quais são as medidas, as unidades de medidas do volume. Digo aqui para vocês. Temos o quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e o milímetro cúbico, ok? E aqui nós temos, né, a relação que podemos fazer entre o volume e a capacidade. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, ok? 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Mais uma vez, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Belezinha? Então, continuando. Agora a gente vai aprender como é que a gente faz a leitura das medidas de capacidade. A leitura das medidas de capacidade é feita da mesma forma que é a das medidas de comprimento, que a gente estudou mais lá na frente. Aqui, né, eu tenho um exemplo para vocês, de acordo com essa tabelinha. Nós temos duas medidas aqui, 12,6 litros, né? 5,8 centilitros e 9,004 decalitros. Lembra lá das leituras do comprimento? Vai ser igual aqui na capacidade. O que, a gente tem que lembrar? Que cada número vai ficar em uma casa dessas unidades de medida. Mais uma diferenciação com o volume. No volume, fica 3 números em cada casa. Na capacidade, fica um número em cada casa, belezinha? E aí eu tenho que lembrar, eu tenho que olhar quem está com a vírgula, próximo da vírgula, antes da vírgula, e a unidade de medida que vem me dando. Aqui está dando em litros, ou seja, o número que está com a vírgula vai ficar na casa do litro. O número que é antes dele vai ficar na casa anterior. E o número que é posterior a ele vai ficar posterior a ele também, na casa posterior. Então, vai ficar o 1 aqui, o 2 aqui, junto com a vírgula, e o 6. Vamos observar aqui agora esse outro número. Aqui nós temos 5,8 centilitros. O que eu tenho que olhar? Exatamente. Tenho que olhar o número que está com a vírgula e olhar a unidade de medida. Está em centilitro, ou seja, esse 5 que está coladinho com a vírgula vai ficar na casa do centilitro. E o 8, que fica depois da vírgula, vai ficar na próxima casa, que no caso é o
mililitros, beleza? Vamos para esse aqui. Aqui eu tenho 9,004 decalitros. Então, o que eu tenho que olhar? A parte inteira e a unidade de medida. Esse 9, ele vai ficar onde? Exatamente na casa do decalitro. Lembre, eu sempre vou colocar o número que está aqui coladinho, número inteiro, que está coladinho com a vírgula, na casa da medida que vem dando na questão. Como aqui está dando em decalitro, o 9 vai ficar em decalitro. Depois eu vou colocar os próximos números. No caso, eu vou colocar o 0, o outro 0 e aqui o 4. Agora que eu já coloquei todos organizados, eu posso fazer a leitura como a gente já conhece, né? Vamos fazer a leitura desse primeiro. O primeiro vai ficar 12 litros e 6 decilitros, não é? Vamos para o segundo. Aqui vai ficar 5 centilitros e 8 mililitros. Ótimo. Tente esse. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos ver se você acertou? Aqui nós vamos ter 9 decalitros e 4 centilitros. 9 decalitros e 4 centilitros. Espero que você tenha acertado. Se não entendeu muito bem, reveja essa parte. Se apesar de rever ainda ficou confuso, me diga lá no grupo. Então, bora continuar. Bom, como a gente já aprendeu a realizar a leitura das medidas de capacidade, já aprendemos quais são as unidades da medida de capacidade, vamos aprender agora a transformação dessas unidades. As transformações das unidades de capacidade é igual à do comprimento, tá? Como assim? De uma casa para outra, você vai multiplicar ou dividir por 10. Quando você vai da esquerda para a direita, você multiplica por 10. Quando você vai da direita para a esquerda, você divide por 10 de uma casa para outra, ou seja, daqui do quilolitro para o centilitro, multiplico por 10. Do hectolitro para o decalitro, multiplico por 10. E assim sucessivamente. Agora, quando eu vou da direita para a esquerda, no lugar de multiplicar, eu vou dividir, também levando em consideração a quantidade de casas. Daqui para cá, divido por 10, depois divido novamente por 10, até quantas casas a questão solicitar. Aqui também temos o método da escadinha, né? Descendo, você vai multiplicando, subindo, você vai dividindo. O método da escadinha é igual ao método dessa tabelinha, tá? O que você tem que lembrar? A ordem das unidades, quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Você tem que lembrar da ordem e tem que lembrar que da esquerda para a direita você multiplica e da direita para a esquerda você divide. Da esquerda para a direita multiplica, da direita para a esquerda divide, da esquerda para a direita multiplica, da direita para a esquerda divide. Gente, ia cantar pouquinho ruim, eu sei, desculpa aí, gente, mas é a vida. Então, não esqueça de jeito nenhum. Se você vai da esquerda para a direita, você multiplica. Da direita para a esquerda, você divide. No caso aqui a capacidade, multiplica por 10 ou divide por 10. Belezinha? Para ver se todo mundo compreendeu bem, se todo mundo tá top, vamos praticando para fixar bem o conteúdo, ok? Então, bora lá!
O praticando que a gente vai fazer é uma questão da página 304. É a questão 3. Uma garrafa pequena de água tem capacidade de 500 ml. Quantos litros cabem nessa garrafa? Então, o que eu tenho que lembrar da minha tabelinha? Eu estou aonde? Na ml. E quero ir para onde? Quero ir pro litro. Então, eu vou da direita para a esquerda. Se eu vou da direita para a esquerda, é uma, divisão. E eu vou dividir por quanto? Vamos ver. Daqui para cá é 10. Mais 10, mais 10. Ou seja, eu vou ter que multiplicar por 1000, ok? Daqui para cá 10, mais outro 10 e outro 10. Ou seja, eu vou pegar esse 500 ml e dividir por 1000. 500 dividido por 1000 é 0,5. Outra forma de fazer, ó, você pode cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Com isso, vai ficar 5 dividido por 10. 5 dividido por 10 é 0,5. Por favor, preste atenção nisso. Por quê? Você olha assim, 5 dividido por 10 é 2. Eu estou dividindo 5 por 10 e não 10 por 5, tá? Lembra, não é obrigado o número de cima ser maior que o número de baixo. Nesse caso aqui, o numerador é maior que o denominador, ou é menor que o denominador, ok? Então, 500 dividido por 1000 é 0,5 litros. Só isso, tia? Só isso. Era apenas para transformar. Vamos para outra questão? Vamos embora. Vamos fazer agora a questão 6 da mesma página. Lila, enfermeira muito competente, vai ministrar um medicamento ao seu paciente. Ela notou que a seringa está marcando 5 ml e que o médico escreveu na receita 5 centímetros cúbicos. E agora ela vai precisar retirar parte do medicamento da seringa? Justifique sua resposta. Então, preste atenção. Uma enfermeira vai ministrar um medicamento, vai dar um medicamento para um paciente. Ela viu que na seringa, as medidazinhas que tem na seringa é em ml, porém o médico colocou na receita em centímetro cúbico. E agora, o que ela vai fazer? Bom, vamos ver o que ela vai fazer? Ela vai lembrar da relação entre volume e capacidade, que a gente viu lá no comecinho, né? 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. E 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Se eu tenho 5 centímetros cúbicos, eu vou ter quantas ml? 5 ml, ok? Então, eu vou precisar diminuir a quantidade de medicamento na minha seringa? Não. Por quê? Porque 5 centímetros cúbicos é igual a 5 ml, ou eu posso dizer que equivale, ok? Então, ela não vai precisar retirar nada do medicamento, pois 5 centímetros cúbicos é igual a 5 ml. Beleza? Ó, a mesma coisa. Belezinha? Mas isso você só iria poder compreender se você lembrasse da relação entre o volume e a capacidade, que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Belezinha? Aqui as relações, tá? 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro e 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Vamos para mais uma questão para ficar bem fixado. A questão que a gente vai fazer agora é da página 306.
é a questão 10. Um banho demorado pode gastar cerca de 100 litros de água. Uma pessoa toma em média 2 banhos diários no verão. Calcule o gasto de água em 30 dias de uma família com 3 pessoas, segundo essas informações. Então, preste muita atenção. Um banho você gasta 100 litros. Nossa, é muito litro, viu? Em um banho você gasta 100 litros. Em 2 banhos você gasta 200 litros. Lembrando, a pessoa toma 2 banhos por dia. Em um banho ela gasta 100, em 2 ela vai gastar quanto? 200 litros. Ok? Guarda essas informações. Ele nos informa que existe 3 pessoas nessa família. Se cada pessoa dessa família tomar 2 banhos, então vai ficar 200, né, que é por pessoa, vezes 3, porque são 3 pessoas na família. 200 vezes 3 dá 600 litros, ou seja, por dia essa família gasta 600 litros. Mas a questão não quer saber quanto gasta por dia, ele quer saber em 30 dias. Então, você vai pegar a quantidade que ele gasta em um dia e multiplicar por 30, beleza? Quantidade que ele gasta por dia e multiplicar por 30, porque ele quer saber em 30 dias quanto essa família vai gastar. 600 vezes 30 é igual a 18.000 litros, ou seja, essa família com 3 pessoas gastam 18.000 litros de água, beleza? Se não entendeu, me diz lá no grupo, ou repete aqui, vê se dá para entender ainda. Se não conseguir, pode falar que eu estou totalmente disponível lá, tá? Beleza? Espero que sim. Essa questão ela é um pouco mais cheia de passos a passos e tem que prestar bastante atenção na leitura da questão, ok? Então, obrigada por assistir. A gente vai ficando por aqui. Faça as questões do livro, leia o livro e qualquer dúvida me pergunte no grupo. Até a próxima aula e bye bye. Beijos!